Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje vamos mergulhar fundo na cosmologia absolutamente fascinante do chamado Documento 56. Basicamente, o nosso objetivo aqui é descodificar o grande conceito da unidade universal. Vamos desconstruir esta estrutura cósmica, que à primeira vista parece super complexa e densa, de uma forma muito clara e objetiva, usando sempre o texto original como a nossa base. Sabem a ideia de que o universo, por mais gigante e caótico que nos pareça, não é todo um acidente aleatório, mas sim um sistema incrível à procura de uma integração perfeita? Pois bem, é exatamente sobre isso que vamos falar. E para ancorar toda a nossa exploração de hoje, temos de olhar para a tese central deste texto, uma premissa que se resume de forma perfeita nesta citação: Deus é unidade. Este é literalmente o grande ponto de partida de toda a filosofia do documento. A ideia aqui é que nós, com as nossas mentes mortais e finitas, olhamos muitas vezes para o cosmos e vemos desordem. Vemos falhas e coisas que não parecem fazer sentido, mas o texto defende que isso é apenas um problema da nossa perspectiva limitada no tempo. Para um observador cósmico experiente, há uma unicidade divina e um propósito claríssimo a acontecer por trás dos panos. O universo é, no seu âmago, um gigantesco mecanismo perfeitamente unificado. Bem, para não nos perdermos pelo caminho com tanta informação, vamos dividir a nossa viagem de hoje em 5 partes estruturadas. Vamos cobrir o universo integrado, seguido pelos níveis da realidade cósmica, depois passamos para a unificação da personalidade, a evolução da deidade e vamos terminar aterrando em conceitos mais palpáveis de verdade, beleza e bondade. Vamos então arrancar com a nossa primeira secção, o universo integrado e a sua coordenação cósmica. É mesmo fascinante perceber como a fonte liga tudo isto. O documento afirma, com todas as letras, que as partes físicas, intelectuais e espirituais da criação estão todas correlacionadas e sob o controle de uma mente infinita. E talvez o detalhe mais surpreendente seja este: o perfeito e o imperfeito estão interligados de propósito. Ou seja, a imperfeição que vemos à nossa volta não é um erro do sistema, é uma característica absolutamente essencial do design. O objetivo último disto tudo é criar o palco ideal para que nós, criaturas imperfeitas, possamos evoluir e ascender gradualmente. Mas como é que toda esta mega estrutura funciona na prática? Vamos à secção 2, Níveis da Realidade Cósmica. O texto apresenta aqui uma dualidade fundamental para nos ajudar a compreender as coisas. De um lado da balança temos a energia, ou força, a realidade física, pura e dura, nada espiritual. Do outro lado temos o puro espírito, que é basicamente o supercontrole divino. Pensem nisto como duas faces da mesma moeda cósmica. Podem parecer coisas completamente opostas e separadas, mas a grande revelação lógica do texto é que ambas respondem à mesma gravidade central e vêm exatamente da mesma origem. Elas acabam por convergir num ponto de coesão único e inevitável. E reparem como estas forças se organizam e se dividem em 3 grandes categorias. A coordenação física é governada pela força da gravidade, a unificação espiritual é movida pelo puro espírito. Mas o verdadeiro game changer, o fator decisivo aqui no meio, é a unidade intelectual, cuja força motriz é a mente cósmica. O documento diz-nos que a mente é o canal absolutamente indispensável. Sem a mente, as realidades materiais frias e as realidades espirituais abstratas nunca se conseguiriam comunicar. É a mente que atua como ponte e traduz os dois extremos. Ora, depois de vermos esta estrutura enorme e abstrata, passamos para a secção 3. A unificação da personalidade. Afinal, onde é que nós, seres inteligentes, nos encaixamos nesta engrenagem colossal? Esta definição é o coração pulsante da obra no que toca ao indivíduo. A personalidade não é descrita apenas como aquele nosso jeito de ser ou a nossa psicologia, não. É descrita como uma dádiva direta, exclusiva da primeira fonte absoluta. E qual é a grande marca dessa personalidade? É o seu impulso inerente e inesgotável para tentar unificar todas as partes da sua própria existência. O texto sugere que esta vontade criativa de juntar as peças da nossa vida é quase como uma autêntica marca de nascença cósmica. É a prova tangível de um contacto ininterrupto que mantemos com a fonte de toda a criação. Mas há aqui um paradoxo de percepção muito inteligente. Reparem, o cosmos, em termos de mecânica e administração, é governado por trindades, deidades plurais e hierarquias incrivelmente complexas. Filosoficamente, a pluralidade não só existe, como é um facto estrutural. No entanto, na nossa experiência íntima de adoração, o contacto é totalmente singular. Para a personalidade, Deus nunca, mas nunca, é percepcionado no plural. A nossa ligação estabelece-se estritamente de um para um, nós com um único Pai. Isto dá-nos uma âncora pessoal profunda e reconfortante no meio da imensidão assustadora do tempo e do espaço. Tendo isto em mente, vamos agora alargar a nossa visão aos grandes ciclos do tempo, na secção 4. A evolução da deidade, vista como uma revelação progressiva.
O material de estudo explica que a governação divina não nos cai no colo toda de uma vez. Ela revela-se passo a passo, acompanhando o nosso próprio avanço evolutivo. Tudo começa no passo 1, nas fronteiras do tempo, no nosso universo local. Com a harmonia a estabelecer-se progressivamente, avançamos para o passo 2, que nos leva aos níveis de um super-universo. E, finalmente, no pico da experiência, chegamos ao passo 3, ao universo central de Avona, e à compreensão profunda de uma entidade designada como o Ser Supremo. É exatamente aqui que notamos a mecânica da supremacia em ação. O princípio base é este. O progresso da evolução é sempre recompensado com novas revelações cósmicas. O Ser Supremo atua como o grande sintetizador, unificando o tempo e o espírito e resolvendo o que o texto chama de tensão da realidade. Imaginem um elástico super esticado, que finalmente consegue ligar a nossa evolução no tempo à eternidade. É uma progressão dinâmica lindíssima, onde as administrações anteriores se retiram gentilmente de cena à medida que os setores do espaço amadurecem e se tornam autónomos na luz. Tendo explorado todo este funcionamento mecânico do universo, entramos agora na nossa quinta e última seção. Vamos trazer aquelas premissas vastas para a Terra, aterrando nos conceitos maravilhosos de verdade, beleza e bondade. O documento faz uma reflexão muito profunda sobre o que realmente move a nossa experiência humana. Começa com a verdade, e a definição é riquíssima porque não limita a verdade apenas ao lado espiritual. Não, a verdade é declarada como o alicerce absoluto da própria ciência e da filosofia. Ela exerce um apelo perfeito ao nosso intelecto porque sacia aquela nossa curiosidade humana básica, a nossa incessante busca de sentido e a capacidade de perceber relações num cosmos que está em constante mutação. Depois temos a beleza. E a abordagem aqui eleva completamente a nossa ideia habitual das coisas. A fonte argumenta que a beleza não se resume a um quadro bonito ou a expressões artísticas. A beleza surge do reconhecimento mental da harmonia no meio de uma enorme diversidade. O auge absoluto da arte cósmica é chamado de drama da unificação, a tentativa impressionante da criatura mortal se encontrar com o Criador infinito. E o mais provocatório nisto tudo? O texto afirma que as visões puramente materialistas ou ateístas são a antítese absoluta da beleza, precisamente porque não conseguem ter esta capacidade de síntese superior. O terceiro grande pilar é a bondade. E atenção, bondade aqui não é apenas ser pacífico ou bem educado, é algo ativo e mental. É a capacidade de avaliar os valores da perfeição. A bondade implica ter uma mente moral com a habilidade ativa de discriminar as consequências das nossas ações, de separar firmemente o que está certo do que é erro. É, no fundo, o grande motor que alimenta toda a ética das criaturas inteligentes rumo à perfeição. E a aplicação prática destes três pilares conduz-nos inevitavelmente a uma conclusão social que o texto sintetiza de forma brilhante nesta citação. Nenhum homem vive por si mesmo. O material sublinha que, no universo, que é visto como um único organismo vivo, gigante e interdependente, o isolamento absoluto é uma ilusão pura. Na verdade, tentar viver desligado deste todo coletivo, indo contra a corrente harmoniosa do cosmos, é descrito como a própria definição de erro e estagnação. Ninguém, mas ninguém mesmo, evolui sozinho. E assim chegamos à grande síntese de todo este complexo documento 5.6, quando juntamos o rigor intelectual da verdade, a harmonia fantástica da beleza e a poderosa ação moral da bondade. Qual é o resultado dessa mistura? É o amor. E o amor aqui não é tratado como um mero sentimento romântico e passageiro. É o desejo supremo de fazer o bem. É a maior e mais poderosa de todas as realidades do universo. É exatamente através desta lente do amor que nós finalizamos a unificação da nossa mente e percebemos a verdadeira natureza do cosmos. O que nos deixa para encerrar com uma pergunta absolutamente provocatória tirada das últimas páginas desta fonte. Pensem comigo, se este ciclo infinito de crescimento continuar até que todo o universo se estabilize em perfeita luz e harmonia, o que é que acontece a seguir? Será que o trabalho acaba? O documento especula abertamente. Será que estas forças primordiais se vão virar para o espaço exterior, para o infinito inexplorado, rumo a criações que ainda nem conseguimos imaginar? É um mistério fenomenal que nos deixa com a promessa de um crescimento eterno. E com esta reflexão, chegamos ao fim da nossa exploração de hoje. Muito obrigado por nos terem acompanhado nesta análise sobre a unidade universal.